Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos. Eu hoje quero começar por esse versículo que está vendo aí, debaixo, esse texto da Filipenses, capítulo 3, versículo 1, que o apóstolo Paulo diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Pois é isso que eu estou fazendo agora. Eu faço das palavras do apóstolo Paulo, para mim, uso das palavras dele, para me expressar agora neste vídeo. É o seguinte, irmãos, eu volto a falar aqui a respeito da salvação, porque é triste o que a gente vê principalmente aí na internet, como tem pessoas ensinando que é possível perder a salvação. Se uma pessoa salva, corre o risco de perder a salvação. Isso traz tristeza para as pessoas que não conhecem a verdade ainda das Sagradas Escrituras. Eu vi um vídeo onde um cidadão lá estava ensinando e ele chegou a falar que essa doutrina da salvação, que uma vez salvo, sempre salvo, ele falar que isso é uma invenção diabólica. Mas, meu Jesus do céu, está nas Escrituras, é a inspiração do Espírito Santo. E as pessoas chegam a dizer que é diabólica, que é calvinismo. Então, é por isso que eu lembrei dessa passagem do apóstolo Paulo, onde ele diz que ele não se desgostava de escrever as mesmas coisas, porque era segurança para os seus ouvintes. Então a gente tem que voltar a bater na mesma tecla, a falar, porque pessoas que ainda não tiveram esse conhecimento possam ter o conhecimento e a certeza da salvação aqueles que são salvos. Só não tem a salvação aquele que não é salvo. Mas o que é salvo, que Jesus salvou, não tem como perder salvação. Olha, o texto que esse cidadão estava mostrando na internet, ele mostrou vários textos que, para a pessoa incauta, que não conhece mais um pouco a fundo as Escrituras, engole esses textos como sendo perigo de perder a salvação. São vários, mas eu vou citar um deles, o principal, que é mais usado, e o que esse cidadão usou para pôr na mente das pessoas que a pessoa tem que se cuidar, tem de fazer obras lá, tem que, enfim, perseverar em determinadas coisas para então poder ser salvo. Como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Jesus não veio salvar pessoas santas, ele veio justificar o ímpio. É só ir nas Escrituras e ver isso. Mas vamos ao texto um dos textos que ele usou, que é o mais usado, para nós entender isso aí. Veja, é esse texto aí. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 e 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Compreende? O texto, Hebreus capítulo 6, versículos do 4 ao 6, realmente dá a entender que é possível a pessoa perder a salvação. Se não levarmos em consideração
contexto, a época em que o escritor está se referindo, ao povo, ao quem ele está se referindo, a quem ele está falando. Vê que aqui ele está falando aos hebreus, pessoas que ouviram o Evangelho da graça, se alegraram, aceitaram, mas eram pessoas judeus que estavam acostumados à lei de Moisés, que era totalmente diferente. Então, o que aconteceu aqui nessa igreja estava aparecendo judaizantes e estava evangelizando os hebreus no sistema judaico, e os hebreus estavam voltando. O que acontece? Eles estavam desacreditando do Evangelho, estavam desacreditando de Jesus Cristo. Isto conduz à perdição. Mas a pessoa que já é salva por Jesus não perde a salvação. Isso aqui é a pessoa que tem dúvida, a pessoa que ainda não é salva. Veja que aqui o texto não está falando propriamente de perder a salvação. Ele está falando que é impossível renovar as pessoas para arrependimento. Então, o que se refere aqui, o texto, é a pessoas que conheceram o Evangelho, pessoas que viram os milagres que Jesus fez, pessoas que, vamos dizer, no dia de hoje, que foram curadas, que receberam dos céus os milagres, enfim, que viram que não tem como justificar não crer, e pessoas não querem crer. Eu tipo assim, não me serve, eu não posso deixar disso, não posso largar daquilo, e acredito em um monte que tem que fazer, um monte de coisa, então prefere, não. Tipo assim, o jeito é ir para o inferno porque eu não vou conseguir viver desta maneira, que o evangelho quer, mas é porque escuta um evangelho diferente. Então não está tratando propriamente de perder a salvação, mas está falando que a pessoa que não creu não tem a salvação, não é salvo. A pessoa pode estar acompanhando os salvos, está junto com os salvos, está se alegrando, está gostando, mas no coração não acredita, não crê no Evangelho. Então essas pessoas, veja, um pastor um dia ele falou um detalhe que eu guardei, que ele falou assim que Jesus é um beco sem saída. E eu demorei a entender isso aqui. Porque é o seguinte, quando se chega a Jesus, não tem mais caminho nenhum a trilhar. Ele é o fim da picada, ele é o fim da linha, ele é onde termina. Não tem mais salvação além de Jesus. Então quem não crê nisso não pode ser salvo. Não tem como. Então é isso que o texto fala. Mas vamos a mais textos para a gente poder, então, ter uma melhor certeza. Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 19. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nós vimos que o que condena não é a pessoa se afastar, a pessoa ter dúvida. O que condena é a pessoa conhecer, ter o conhecimento, já participou das coisas celestiais e não acredita. Para ele aquilo é uma fantasia, alguma coisa. Então o que condena é a incredulidade, é o não crer, é a incredulidade. Compreende? Veja que aí está falando claramente da incredulidade. Está dizendo para os irmãos terem cuidado que não aconteça de ter
um sentimento perverso, um perverso coração, que chegue a uma incredulidade a ponto de se afastar do Deus vivo. Isso aqui não é se afastar, se desviar do caminho e voltar e a pessoa ter temor de Deus. Isso aqui é a pessoa se afastar definitivamente de Deus. Isso é incredulidade. Veja que ali no versículo 19, diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Isto é, aqui está falando dos hebreus que saíram do Egito. Eles, antes de sair, eles viram milagres estonteantes. As 10 pragas do Egito, eles viram a água ser transformada em sangue. Eles viram do pó sair piolhos. Eles viram a praga de gafanhotos. Enfim, foram 10 pragas ali que aconteceram, que eles viram. Eles tiveram a oportunidade de ver. Eles viram a morte dos primogênitos, eles viram a salvação da vida deles. Veja bem, não é aqui não, a gente não está falando de salvação eterna, da salvação deles, o escape que Deus deu para eles através da Páscoa, daquele sangue nas vergas da porta. E eles viram no deserto uma coluna de fogo que acompanhava eles, iluminando o caminho à noite. Eles viram uma nuvem que acompanhava eles no caminho para a terra prometida, né, fazendo sombra para proteger do sol escaldante. Eles viram o mar vermelho ser aberto diante deles. E o que eles fizeram? Quando faltou carne, eles começaram o coração deles voltar para o Egito, para as panelas de carne. Quando faltou água, eles murmuraram contra Deus, murmuraram contra o ungido de Deus, no caso que era Moisés. E assim foi, eles demonstraram claramente não crer que Deus pudesse suprir aquelas pequenas necessidades deles, tendo visto tudo que Deus fez para eles, diante deles. Então essas pessoas, quando a dificuldade veio, eles se apavoraram, né? Eles não creram que Deus fosse suprir a necessidade deles. Falaram para Moisés: você tirou nós lá do Egito, onde tinha pepinos, tinha cebolas, tinha carne, e nos trouxe para morrer nesse deserto. Olha o que eles falaram contra aquilo que eles viram de Deus. Não tinha como eles chegarem na terra prometida. E ademais, essa passagem que eles foram prostrados no deserto, nós vimos que eles perderam a vida física. Não fala de perda de salvação eterna, fala ali de perda da vida física. Então, muitas vezes, quando se perde ali, não é salvação eterna, é salvação da morte do corpo, coisa assim. Mas vamos mais em frente. Quando ali Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, como você pode ver aí, fica claro ali, quem crer será salvo, será. Não está dizendo que pode ser salvo, que talvez. É taxativo. Se creu, é salvo. Não creu, é condenado. É aqui que está o X da questão. Nós vemos aqui em Juros, capítulo 1, versículo 5, diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois quem? Os que não obedeceram, os que não creram, os que blasfemaram mesmo contra. E nós vemos aqui em 3,18 que João 3,18, quem nele crê não é julgado. Veja bem, quem nele, em Jesus, crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa, a condenação eterna é essa, não crer em Jesus Cristo, não crer no Evangelho da Graça. Agora veja bem, sobre perder a salvação.
Romanos, capítulo 3, versículo 10, como vai conferindo aí pelas telas que vão aparecendo. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna salvação. Fala ali que não há um justo, nenhum sequer. Deus olhou do céu e não viu um justo nessa terra. Diz que não há quem busca a Deus. Nenhum sequer. Nós vemos também que aqui ali em Efésios, capítulo 2, versículo 5, está escrito, né, que nós estávamos mortos em nossos delitos. Nós estávamos numa condição de morto, uma condição de inércia, uma condição de quem não tem a mínima possibilidade de escolher. Eu escolho servir o Senhor, quero ser. Estávamos mortos em pecados. Não havia um que pudesse buscar a Deus, que tivesse condição de buscar a Deus. Então, Deus é que nos buscou através do seu Filho. Porque é pela graça que somos salvos, não depende de obras nossas, não depende de coisas que nós fizermos, ou que nós temos que continuar fazendo. Não. Depende unicamente de Deus, que quer nos salvar, e é isso apenas. Veja que no Hebreus no 9:12 fala que não é por meio de sangue de bezerros que somos salvos, mas é que Jesus Cristo, pelo seu próprio sangue, que entrou no Santo dos Santos uma única vez. E essa única vez que ele entrou, ele obteve para os salvos uma salvação eterna. Não tem, está salvo, não tem como perder essa salvação. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, versículo 44. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. Olha que interessante esse aqui, que certeza maravilhosa. Todo aquele que o Pai me dá se virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum. Quer dizer, não existe modo que Jesus lance fora. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. João, capítulo 10, versículo 28. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do Pai ninguém, absolutamente ninguém pode arrebatar. João, capítulo 10, versículo 29. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, no evangelho,
em Jesus Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Tendo crido no Evangelho, em Jesus Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, isto é, o qual é a garantia da nossa herança. Como você pode ver, João capítulo 5, versículo 24, fala ali que quem crê em Jesus Cristo não entra em juízo, não é julgado, mas passou. Não diz que vai passar depois que morrer, não diz que diz passou da morte para a vida. O que fala mais? João 5, 24. Agora veja bem, em João 6,44 fala que ninguém vai a Jesus se o Pai não o levar. Então a pessoa que vai a Jesus, que não é levada por Deus, não vai crer, não tem possibilidade de crer. Mas aquele que é levado para o Jesus através do Pai, o que ele promete? Que de modo nenhum ele vai lançar fora. E que ele, o próprio Jesus, é quem dá a vida eterna e que jamais perecerão. Se Jesus está dizendo que jamais perecerão, quem é alguém que se atreve a dizer que é possível perder a salvação? Ora, ninguém arrebata da mão dele. A pessoa que é salva está seguro nas mãos do Senhor. Aquilo que Deus dá é maior do que tudo e da mão do Pai. Ninguém pode tirar. Quem que vai tirar da mão do Senhor? Quem que vai tirar da mão de Deus? Será que é um pecado? Será que é um deslize? Será que é errar? Será que é pecar? Não, não tem pecado que tire da mão do Senhor. Veja Romanos capítulo 1, como você observou ali, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Acabou. A condenação foi pago lá na cruz do Calvário. Não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus, para o salvo. E completando aqui, nós vemos que em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, nós temos a garantia da salvação. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. É a garantia do Espírito Santo vivido em nós, que é a garantia da salvação. Não tem quem está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o único que pode tirar essa garantia é Deus, e tudo mostra ali que Deus não vai tirar essa garantia. Porque está ali. Jesus está dizendo que ele segurou, está seguro. Que Deus segurou, está seguro. Nada mais vai tirar. Eu sugiro que a pessoa que tem dúvida, eu vou deixar o link aí do meu site, onde tem um estudo a respeito desse assunto, que a pessoa não perde a salvação. Para aqueles que têm dúvida, que procurem lá, entrem nesse link e vai diretamente a um vídeo mais completo, de fala mais detalhado sobre a condição do salvo em Cristo Jesus, e é para a pessoa se alegrar, não perder a alegria da salvação mais, tá bom? Agora, concluindo isso aqui, esse nosso estudo de hoje, veja bem que a condenação, ela existe para o pecador. Jesus não é ministro do pecado para a pessoa ser salva e viver rolando como um porco na lama do pecado. De jeito nenhum. Claro que se a pessoa continuar pecando deliberadamente depois que conhece a verdade em Cristo, fica complicada a vida para ele, mas não perde a salvação. Só
porque se apronte para sofrer. Se apronte para sofrer. Vamos ver uma passagem aqui, entre outras, que o tempo não nos permite ir muito além, como o pecado não tira a salvação daquele que já é salvo pelo Senhor. Vamos lá. Um dos casos se encontra ali em João capítulo 8, a respeito daquela mulher adúltera, que ela foi apanhada no ato do adultério. E veja que no final ali, Jesus perguntou se os acusadores dela, aonde estavam. Ela falou que tinham ido embora. Eles te acusaram? Jesus perguntou, ela falou não. Jesus falou, nem eu te acuso. Vá e não peque mais. Então, o salvo tem que fugir do pecado, para não ter consequências drásticas no seu próprio corpo. Vamos ver isso aqui. Nessa próxima tela você vê aí sobre como não tem como a pessoa perder a salvação. Bom, observe aí e nós voltamos em seguida. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 3 ao 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Importante ver que para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não precisa mais clareza do que isso aqui. Esse cidadão, lá na igreja de Corinto, veja bem, ele era uma pessoa da igreja de Corinto. Era uma pessoa salva. Mas ele estava vivendo em pecados terríveis, a ponto de ter relação sexual com a própria madrasta. Veja que, e além disso, é quase que impossível. É um dos piores pecados. E olha o que aconteceu com ele. Ia ser, no caso, se ele não se arrependesse, ia ser destruída a carne dele. Mas o espírito ia ser salvo no dia do Senhor. Veja que Jó foi entregue a Satanás. Deus entregou ele a Satanás, mas não permitiu tocar na vida dele. Veja o que aconteceu com Jó. Este cidadão, o que certamente ia acontecer mais ou menos a mesma coisa. Ia perder tudo que tivesse, só que ia chegar ao ponto de perder a vida também. Agora, como que ele ia perder a vida? Eu não sei, a Bíblia não diz, mas talvez, sabendo que é na mão de Satanás, ia passar por coisas horríveis, como ficar em cadeira de roda por muito tempo, ia ser talvez a carne caindo aos pedaços e vivo, ia morrer quando não tivesse mais condição mesmo. Então, essa é a entrega de Satanás, essa é a perda da salvação do corpo, mas não do espírito. Tá bom? Aqui nós chegamos ao fim desse longo vídeo. E não esqueça de clicar no link para você ter mais, você que tem dúvida, ter mais subsídios ali para você se alegrar na salvação, naquele vídeo mais completo que está ali no meu site, e você ter essa alegria da salvação. Quanto a essas pessoas que estão espalhando essas notícias perniciosas e outro evangelho diferente do evangelho de Cristo, e como esse cidadão até blasfemando, dizendo que é invenção de Satanás, que o Senhor tenha misericórdia dele. Ficamos por aqui, agradeço a tua presença, a tua paciência com a gente até agora, e que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê
o entendimento e tudo o que você precisa. Que a graça do Senhor seja abundante na tua vida e na tua família. E se for do agrado do Senhor, claro, no próximo vídeo nós se vemos novamente. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até!